Então, gente, primeiramente que bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. A disciplina é Cultura Digital na Educação Profissional e Tecnológica, da professora Juliana, né? Foi selecionado aí, foi disponibilizado para os alunos 3 artigos para escolher qualquer um que você quisesse, né? E eu optei por esse artigo, né? A mediação de práticas educativas na educação profissional com tecnologias digitais da informação e comunicação, considerações a partir da teoria histórico-cultural. Então, o texto aqui, ele aborda para nós aqui um contexto sobre educação, né, com as tecnologias digitais. Todos nós que podemos ter noção do que foi a educação antes, né, da introdução dessas tecnologias digitais, que foram chegando aos poucos na educação. E se intensificou, né, na pandemia. Com a pandemia, houve uma intensificação desse uso dessas tecnologias digitais, talvez de forma não tão eficaz como nós queríamos, né? Então enfrentamos diversos desafios dentro da pandemia a partir dessas tecnologias digitais, porque com o isolamento social as pessoas tinham que transmitir esse conhecimento de alguma forma, ou mediar esse conhecimento de alguma forma aqui dentro desse contexto. E foi um desafio grande, porque as pessoas não tinham capacitações, os professores não eram capacitados, a maioria deles, para fazer essa mediação, e os alunos também não tinham tamanho conhecimento com a tecnologia, né? E dentro desse contexto aqui inicial também, nós falamos um pouco sobre a diferença entre os nativos digitais, né, e os migrantes digitais. Os nativos digitais é as pessoas que nasceram nessa geração de informação e comunicação, né? Então, pessoas que têm ali uma capacitação, os professores são alunos que têm esse vínculo com essa tecnologia e têm facilidade demais, a grosso modo falando, com essas tecnologias. Já os migrantes digitais são pessoas que estão migrando para a era digital, talvez por conta da idade, né, que vieram, com o passar do tempo, tem que introduzir essa tecnologia dentro do seu contexto, ou então são pessoas fora, por exemplo, alunos que estão aquém dessa educação digital. Vamos falar aqui um pouco sobre o objetivo geral desse artigo, né, que é buscar uma maior compreensão do processo de mediação pedagógica nas concepções e interações educativas com as tecnologias digitais, né, a partir da contribuição, né, da teoria histórico-cultural para a superação da dicotomia do ensino-aprendizagem na EPT. Esse é o objetivo principal. Esse texto, gente, não é empírico, ele não tem coleta de dados para fazer uma investigação, né, investigação prática, né, a campo. Ele é apenas uma revisão bibliográfica que tem por objetivo ali relacionar a teoria, né, estou falando na teoria histórico-cultural, né, com a teoria ali já embasada em alguns artigos, né? Então esse artigo é dividido em 3 partes, né? Primeiramente é a mediação da teoria histórico-cultural, na segunda é a prática educativa e na terceira é a mediação das tecnologias digitais na EPT. Então eu trago aqui como revisão bibliográfica alguns autores importantes e também já bem famosos, né, dentro da educação, como o Levi-Vygotsky, que é um importante dentro da educação, da psicologia e educação, né? Tem a Teresa Cristina Rego, que faz, né, contribuição com o Levi-Vygotsky. Ela é uma importante autora que fala sobre o Vygotsky, né, da contribuição também. E também aqui tem o Keynes, tem o Borges, tem o Vieira Pinto, tem também o Freire, né, gente, o famoso Paulo Freire. Então são algumas aqui das referências autorial que as 2 autoras usam para embasar a sua teoria. Então, gente, aqui na primeira parte desse contexto, quero falar um pouco para vocês sobre a teoria histórico-cultural. A Teresa Cristina Rego, ela traz, né, uma abordagem que afirma que na teoria histórico-cultural características humanas não estão, né, presentes desde o nascimento, que na realidade são resultado da relação dialética do indivíduo com o meio sociocultural que está inserido. O que é, gente, essa relação dialética que ele está falando aqui nesse contexto? Nós nascemos sem saber
Segundo a teoria, nada. Né? E nós aprendemos a partir do nosso histórico-cultural, que é a partir da nossa vivência, do nosso cotidiano ali, com o nosso meio social que estamos inseridos. Esse é a grande, né, charada aqui da teoria histórico-cultural. O homem não se relaciona diretamente com o mundo. Sua relação é mediada pelo conhecimento prévio produzido pelas relações anteriores. Então, gente, essa aula que eu estou dando aqui, pessoas, né, das gerações anteriores fizeram com que eu possa estar inserido nesse contexto. Então, essa grande relação, por exemplo, eu não me relaciono diretamente com o mundo assim, em sua forma bruta, né? Então, eu, por exemplo, eu ando de carro porque gerações anteriores me possibilitaram isso, eu ando de moto porque gerações anteriores me possibilitaram isso, e eu estou envolvido com a tecnologia porque as gerações anteriores me possibilitaram isso. Então, isso é uma parte de um contexto, né? Então, essa é a grande questão aqui. Na mediação, gente, da prática educativa, o que ele está falando aqui? A mediação é um processo que ocorre por meio do docente nas relações de ensino. Intencionalidade do professor respaldada na sua própria postura, como facilitador, motivador, incentivador da aprendizagem. Então, gente, nesse momento, nós trazemos um pouco o Freire para essa discussão, porque ele parte agora nessa questão da mediação, não apenas como depositador, né, de conhecimento dos alunos, mas como mediador. Então, as crianças, ou então os jovens, dependente da pessoa, ele tem que aprender, né, a aprender. Essa é a grande questão aqui. Ele tem que aprender. Uma pessoa crítica tem que desenvolver umas pessoas críticas que pensam por si só, não apenas com conhecimentos modulados. Essa é a grande questão aqui, né, com o professor nessa mediação. Então, aqui, ó, em termos futebolísticos, nesse momento, o professor abandona a posição de estrela do time, que seria, né, o detentor do conhecimento, né, e ocupa o espaço de técnico. Então, ele media a partir disso, desses conhecimentos, né. Então, ó, pensar situações de ensino que possam desafiar e envolver todos os colaboração e diálogo, né? Então, deve haver um diálogo ali, né, que possibilitar conduzir a mediação pedagógica em sala de aula, possibilitar a promoção da zona de desenvolvimento potencial. Então, é mais ou menos isso, gente. Buscar o que o aluno pode desenvolver sozinho e o que ele pode desenvolver com a ajuda do professor. Essa é a grande questão. Mediação, gente, mediação e as tecnologias de informação na EPT. Esse aqui é muito interessante, porque a prática educativa é respaldada nas novas possibilidades de aprendizagem, pode promover a busca por informação que construa conhecimentos nos mais variados lugares, né, espaços que são de livre acesso a conteúdo na internet, com seus pertences, hipermídia, aplicativos, tutoriais. Então, gente, o professor pode utilizar da internet, né, hoje em dia, para fazer mediação na EPT, na Educação Profissional e Tecnológica. Então, essa é a grande chave aqui, né? Então, não é apenas como depositador, né, como já vem citando aqui, mas como mediador a partir dessas tecnologias digitais. Então, ele pode utilizar várias formas, né, de vários lugares para mediar essa tecnologia e trazer pessoas mais críticas, pessoas mais reflexivas nessa educação. Logicamente que sabemos que enfrentamos diversas dificuldades, né? Nem todo mundo tem capacitação, nem todo mundo tem conhecimento e também nem todo mundo tem estrutura tecnológica para fazer essa mediação. São desafios a serem enfrentados, desafios a serem superados. Essa é a grande questão aqui no texto que a gente traz aqui de volta à tona, né? Então, conclusão aqui, considerações finais, né? Contudo, é necessário que o professor tome consciência do seu papel na responsabilidade histórico-cultural. Ao utilizar as tecnologias digitais mediadas pela sua prática educativa e relacionar seus conhecimentos prévios do aluno, né, estará produzindo conhecimento em parceria com o seu aluno. Então, esse aqui é o grande chave, gente. Esse aqui é o checkmate final. Ele tem que ter consciência, né? Todo professor tem que ter consciência de que ele é o responsável, né, no início, onde as pessoas irão ali buscar conhecimento através dele, e ele não pode apenas depositar conhecimento das pessoas, ele tem que mediar a partir dessas tecnologias e buscar um melhor
conhecimento. Então, gente, essa aqui é a referência, né? A referência do artigo. E muito obrigado e até a próxima aula.